com você. Agradecemos a sua colaboração de hoje. Boa noite a todos. Somos nós a agradecer pela oportunidade de trabalho na Seara do Cristo, rogando que Jesus esteja conosco enquanto aqui estivermos relembrando seus sublimes ensinamentos, coordenados na codificação de Allan Kardec e trazidos por obras subsidiárias como esta Crianças no Além, uma psicografia de Chico Xavier, organizado este livro por Caio Ramaciotti, e que foi publicado há 45 anos. O prefácio deste livro é importante para nós aprendermos com Emmanuel um pouco mais sobre uma questão que pode ter tocado muitas das famílias aqui representadas. No meu caso, pessoalmente, aconteceu com meu irmão. A pergunta que Emmanuel começa abrindo o prefácio é: por que a desencarnação de crianças, vidas taladas em flor? Todos os pais, né, especialmente os não espíritas, que não têm a perspectiva da continuidade da vida com comunicabilidade, sofrem muito, né, diante da separação temporária de seus filhos amados. Todos nós sabemos, né, do que significa para uma mãe cuidar do enterro do corpo de seu filho. Então, essa dor é uma dor que só quem atravessa sabe o que significa, né? E aí ele continua nessa questão. Muitos problemas, observados exclusivamente do lado físico, assemelham-se a enigmas de solução impraticável. Entretanto, examinados do ponto de vista da imortalidade e do burilamento progressivo da alma, reconhecer-se-á que o espírito em evolução pode solicitar conscientemente certas experiências ou ser induzido a elas em benefício próprio. Ou seja, temos aí uma questão sobre o objetivo da própria encarnação, para que nós compreendamos a necessária desencarnação. E aí ele continua com a reflexão, nos trazendo que, nas realizações terrestres, é comum a vinculação temporária de alguém a determinado serviço por tempo previamente considerado. Então, há quem renasce em limitado campo de ação para o trabalho uniforme em decênios de presença pessoal, uma vida física de décadas, né? E há quem se transfira dessa ou daquela tarefa para outra no curso da existência, despendendo para isso cotas marcadas de tempo. Acontece que temos pessoas que trabalham um tempo num período, trabalham um tempo no outro, mudam de cidade, ocupam posições diferentes, né? E assim por diante. Encontramos amigos que efetuam longos cursos de formação profissional em lugares distantes do recanto em que nasceram, e outros que se afastam a prazo curto da paisagem que lhes é própria, buscando as especializações de que se observam necessitados. E depois de empreendimentos concluídos, por meio de viagens que variam de tipo, segundo as escolhas que façam, eles de regresso aos locais de trabalho em cuja estruturação se citou. Olha que interessante que o Emmanuel preparou para a gente, né? Esta é a imagem a que recorremos para que a desencarnação de crianças seja compreendida no plano físico em termos de imortalidade e reencarnação. E aí ele apresenta aqui o Marcos, né, que vai escrever, um menino de 12 anos, que vai escrever, pela mão de Chico Xavier, o que virou este livro. Marcos é o companheiro em readaptação na vida maior após haver deixado o corpo de menino num acidente de trânsito. Ainda a sentir-se criança, no degrau evolutivo em que se acha, escreve aos pais de modo comovedor, trazendo notícias dele mesmo e dos irmãos que lhe se associaram à prova. A palavra simples e eloquente do garoto amigo é identificar-se quanto possível para reconforto dos entes queridos, aqui se encontra demonstrando que, além da morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis à conquista da evolução que não dá salvos, mostrando que tudo tem um propósito, tudo. A chegada, o retorno, o que acontece neste período, né? Então, ele traz uma observação interessante, que a gente vai retornar a ela mais para frente, para a gente pensar um pouco, né? Como que acontece? A criança desencarna e, do outro lado, ela continua criança ou retoma
a característica adulta de espírito. Marcos, menino, continuará Marcos. Menino por algum tempo na espiritualidade. Qual acontece ao espírito? Olha que interessante. Mesmo quando procede de altos cimos da vida superior, ao retornar à Terra para certos fins, sempre compelido a passar pela estação da infância. Então, mesmo que nós tenhamos aqui um espírito da estatura de um Emmanuel reencarnando entre nós, ele vai passar pelo período da infância. Da mesma maneira, no sentido inverso, a criança desencarna, ela continua num processo de desenvolvimento psicoemocional de criança em direção à sua maturidade. Mas muito acima de nossas modestas argumentações, mas muito acima de nossas modestas argumentações, o que vale neste livro é o consolo iluminado de esperança que ressuma destas páginas, não somente para os genitores do comunicante, mas também para aqueles outros pais e mães do mundo que perderam filhos amados no alvorecer da existência. Marcos, o suave mensageiro, deixa claro que a vida prossegue no mais além. E olha que interessante, que novas áreas de assistência se descerram depois da experiência física em auxílio dos pequeninos carecentes de instrução e ternura. Isso é importante. Que os laços afetivos não desaparecem e que Deus concede filhos aos pais humanos, não a fim de separá-los para sempre, e sim para que na vida, ou além da morte, haja entre eles a bênção da união eterna com a luz perene do amor. Emmanuel, Uberaba, 3 de outubro de 1976, o livro foi publicado no início do ano seguinte, 1977. Obviamente que nós não vamos poder entrar nos detalhes do livro, então vamos fazer uma síntese muito resumida mesmo, só para a gente se situar e ter vontade de ler, quem não leu esse livro, porque vale a pena. Numa sentada você lê, é um livrinho bem fininho, dá para a gente se emocionar muito em pouco tempo. Então, esta mensagem que virou o livro, né, foi psicografada por Chico Xavier no dia 12 de dezembro de 1975, 10 meses após o seu falecimento, a sua desencarnação. Então, veja, Marcos Hideo Hayashi, com 12 anos, e os irmãos João Batista Hayashi, 11 anos, e Sheila Teiko Hayashi, com 7 anos, desencarnaram no dia 9 de fevereiro do ano passado. No caso aqui, ele está escrevendo em 76, né, o Caio, em acidente na via Anhanguera, próximo a Perus, onde residiam. Eram os únicos filhos de Ukuru Hayashi, um japonês, e de Dona Elite Diogo de Oliveira Hayashi. E aí ele vai explicar aqui a situação, que aí quem tiver interesse vai poder olhar com mais detalhe. Mas é só para a gente entender rapidamente, esse casal, né, tinha, então, um esposo japonês e a esposa nenhum vínculo de origem japonesa. Eles tiveram 3 filhos, né, e num determinado período de férias terminando, né, próximo ao aniversário do filho do meio, né, que é o João Batista, foram convidados para passar uma semana em Ribeirão Preto, lá perto de Perus, em São Paulo, junto de amigos da família. Acontece que o pai era muito preocupado, ele quase não falava, e a gente vai entender talvez por quê. Então, ele não estava gostando da ideia, mas convenceram ele, poxa, o Marcos tirou o primeiro lugar na escola, ajuda você na entrega na Mercedinha, que era o carro que fazia entregas em Perus. Está todo mundo em dia com a escola, todo mundo certinho, deixa eles irem e tal, acabou que ele deixou ir, só que algo, né, ele guardou para si, só foi contar para a esposa depois do acidente. Bom, eles foram para lá de ônibus, tal, com amigos e tal, e aí aconteceu que, na volta, a mãe, foram 2, né, o Marcos e o João Batista, já que a Sheila era menorzinha, né, então a Sheila, que era caçulinha, de 7 anos, foi com a mãe para buscá-los, e voltaram, foi com um casal de amigos, né, que era, na verdade, o irmão da Dona Elite, a cunhada Maria Prestes, que acompanhou a mãe e a Sheila, né, e a Dona Elite também
ajudou a levar o filhinho de colo que estava com a cunhada dela, né? A Maria Prestes no colo e tal, vamos lá. Então foram pegar os meninos e na volta, né, na estrada, chegou uma hora que a Maria falou, estou passando mal, pega para mim a criança de colo, né? Então houve uma troca, a Sheila, que estava no colo da mãe, no banco da frente, a senhora Dona Elite, né? Pegou a criança, sobrinha dela, do colo da mãe, e mandou a Sheila, de 7 anos, para trás, para ficar os 3 filhos e ela atrás, e ela com a criança no colo. Passaram-se 3 minutos, quando ele desviou para entrar em Perus, veio uma veraneio e acertou o carro, e no impacto, os 4 que estavam no banco de trás desencarnaram instantaneamente. Foi morte instantânea, tamanha a violência da batida. Veja, 3 minutos. Então, tudo tem uma razão de ser. Por que será que em 3 minutos uma pessoa passa mal para necessariamente passar uma criança de colo para frente e voltar uma de 7 anos para trás? Nós tivemos um caso semelhante com o nosso querido ex-presidente da Casa do Caminho, Nicolau, que viajava também, ele e os 3 filhos, então houve uma troca. Parou no posto para fazer um lanche, no banheiro, não sei o quê, e houve uma troca de um filho com outro, por uma razão desconhecida, resolvendo trocar, e os 2 que ficaram atrás, ele foi ultrapassar um carro e acertou um caminhão de frente. Então, nisso, a única sobrevivente foi a filha que foi para frente, para o banco da frente. Os 3, o pai e os 2 irmãos, desencarnaram. Não é? Então, a gente sabe que tudo tem uma razão de ser, nada acontece por acaso. Obviamente que essa situação trouxe uma dor comensurável. O pai já era muito calado. Aí o Caio foi levantar o problema que se identificou um problema, né? Um problema não, talvez uma explicação para aquele jeito do pai, porque um amigo, ele só contou isso para a Dona Elite depois da desencarnação, ele nunca teve coragem de contar antes. Mas quando ele era solteiro, um amigo profetizou com convicção para ele que o destino lhe reservara uma esposa brasileira, sem qualquer ascendência japonesa, e que o casal teria 3 filhos que, contudo, morreriam ainda crianças. Para ele, essa profecia lá no solteiro foi impactante, mas ele não queria acreditar nisso. E as coisas foram acontecendo, ele casou com uma mulher que não era japonesa, aí vieram 3 filhos, então ele vivia angustiado com essa profecia, né? Que significaria ficar sem os 3 filhos. E, de fato, acaba acontecendo isso. Bom, eles eram de uma religião diferente, o filho, eles estavam, inclusive, voltando, né, perto do acidente já, brincando, cantando, que o João Batista completara 11 anos, né, o segundo filho. Eles eram muito religiosos, e uns dias antes, como que fosse uma premonição, João Batista pediu para cantarem o Salmo de Davi lá, né, o Salmo 23, que é um salmo que particularmente eu gosto demais. Ele cantou, muito feliz e tal, mas depois as pessoas começaram a unir os fatos. Bom, aí, mas alguém falou naquela tristeza profunda, né? As pessoas achando que ela estava já mal da cabeça, o pai completamente já não falava nada e que não falou mesmo, e fechado, triste, não sorria mais, nem a mãe. Aí falou, por que você não vai a Uberaba, lá no Chico Xavier, de repente você tem uma mensagem? E ela foi. Só que a primeira vez que ela foi, ela conseguiu encontrar o Chico e falou, Chico, eu vim buscar o seu consolo. Ele, que é isso, mano? Quem sou eu para consolar alguém? Jesus é que vai nos consolar. E pronto, foi o contato. Não aconteceu nada. Foi 4 vezes. Na 4ª vez, nunca teve contato com ele, conversa, só cumprimentando. Na 4ª vez, ele psicografou, então, no dia 12 de dezembro, 10 meses depois do acidente, ele psicografou uma mensagem com 80 páginas, que virou o livro, que é do Marcos. E ele traz coisas belíssimas. Aí vocês vão ler, os curiosos que não leram, aí os que já leram vão querer ler de novo, porque efetivamente é um livro imperdível. Numa sentada você lê o livro, né? Mas uma das coisas que ele vai falar muito interessantes, ele fala assim, estamos num parque de crianças que vieram, aliás, ele fala que foi recebido lá pelo avô, dá o nome, fala outros pontos lá, foi muito interessante. Mas ele dá assim, estamos num parque de crianças que vieram para cá apressadamente. Temos tratamentos, exercícios, lições e muito carinho. Aí nós vamos saber que este parque de crianças, na verdade, é um lar que aparece no livro Entre o Céu e a Terra, para quem vai lembrar, com a irmã Blandina e com a sua avó Mariana.
Então, eu vou parar, dar uma pausinha aqui no livro, depois eu volto aqui para a gente entender esse negócio desse lar aqui. O tema de hoje é crianças doentes. É uma mensagem de Meimei, psicografia de Chico Xavier, do livro Espírito da Verdade. Meimei casou-se com Arnaldo Rocha. Meimei era um apelido que eles usavam mutuamente, só entre eles, que vinha de um livro chinês que eles tinham lido, né, de um autor chinês, e aí houve uma tradução assim, Meimei podia ser chamado noiva querida, né, mas também amor puro. Então, eles começaram a Meimei chamava o Arnaldo de Meimei e o Arnaldo chamava a Meimei de Meimei, ou seja, Meimei passou a ser um apelido conhecido porque ela começou a escrever pelo Chico. E o Arnaldo era materialista e ela era muito católica. E aí o que acontece? Tem uma história belíssima que todo mundo conhece, eu acho, da Meimei, da vida de Meimei, de Arnaldo Rocha, não é? Mas é uma coisa interessante. Quando ela estava prestes a desencarnar, ela começou a ter visões. E ela falava da avó Mariana, a avó que havia desencarnado, que vinha visitá-la e que em breve iria levá-la para viajar pela alba dos céus, ou seja, por aquela claridade, antes do sol nascer, daquela claridade no céu, que ali é uma alba, na alba dos céus. Depois de muitos anos, né, ela desencarnou, veio essa confirmação. Como? No livro Entre a Terra e o Céu, que o Chico deu na mão do Arnaldo, falou, leia. E quando o Arnaldo foi lendo o livro, ele se deparou com o Lar da Bênção, onde estava lá quem? Irmã Blandina. Blandina foi o nome de Meimei numa outra encarnação, no livro Ave Cristo. Aí tem toda uma história belíssima, linda, emocionante, que o tempo, infelizmente, nos impede de acertar aqui. E ela aparece no livro justamente com a vovó Mariana. Então, veja que coisa mais fantástica quando a gente começa a entender o processo das reencarnações e entender que todos nós estamos aqui, basicamente, nos reencontrando. Esta noite aqui, nós estamos aqui, virtualmente, nos reencontrando mais uma vez. Mas nós já nos encontramos tantas outras vezes em outras vidas, só não estamos lembrando agora. Mas lá, quando a gente desencarnar daqui uns 200 anos, né, que todo mundo ainda vai viver muito, a gente fala sobre isso de novo. Bom, mas veja que curioso, né? Ela tem um trabalho lá justamente com crianças que são trazidas de volta ao plano espiritual de maneira, obviamente, ninguém esperava. Tanto acidentes quanto doenças. E aí nós vamos chegar no ponto que a Meimei toca no assunto das crianças doentes, né? Não sei se alguém aqui passou por essa questão, né, de criança em família que desencarna por doença, né? Meu irmão foi tumor no cérebro com 7 anos e ele é lá da Casa do Caminho, né, da equipe espiritual que dirige a Casa do Caminho. Nos levou a fundar a casa, inclusive, né? Mas, enfim, mas muitas pessoas passam por isso, né? Como nós, na nossa família, passamos, conheço várias, como a nossa colega Vânia, na Casa do Caminho, que também foi um caso muito parecido, acho, não sei se vocês conhecem. Ela acabou escrevendo um livro, Pérolas no Asfalto, com as mensagens que ela recebeu dos filhos dela lá, na casa, por conta dessa situação toda. Ela também. Ela, o esposo e 4 filhos no carro, num acidente, no Natal. Ela ficou sem os 4 filhos e sem o esposo de uma vez só. Então, não é exatamente uma expiação para qualquer um, não é? Então, realmente, foi uma fase de muito aprendizado para todos nós, o que ela testemunhou para a gente depois disso tudo, né? E ainda fazendo palestra por aí, animando as pessoas nessas situações. Mas o livro aqui traz no prefácio, que eu tinha falado aqui de Emmanuel, no finalzinho, olha que interessante, relembrando aqui o que o Emmanuel fala, que mesmo quando um espírito elevadíssimo reencarna, necessariamente ele é compelido a passar pela estação da infância, ou seja, a infância é uma necessidade por conta do nosso desenvolvimento fisiológico, mas não só do corpo, também do ponto de vista espiritual. E ele vai tocar numa coisa que o Kardec questionou os espíritos na questão 383 de O Livro dos Espíritos, que ele pergunta para os espíritos, né, qual para o espírito, né, a utilidade de passar pelo estado de infância. E olha que os espíritos responderam curto e grosso. Encarnando,
com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, a gente vai ver com o Livro dos Espíritos que esse papel da infância aí é fundamental para todos nós. Por quê? Porque a gente está mais acessível, mais maleável à influência contrária aos vícios que nós trazemos no passado. E no caso das crianças que passam por doenças complicadíssimas, nós temos processos expiatórios. E aí a nossa presença junto à criança também tem um papel que vai além da educação propriamente dita. Vai muito além, vai num processo de suporte emocional, espiritual, psicológico, de fé, de esperança, de confiança, de presença, junto à criança doentinha lá, e nós vemos tantas desencarnando todos os dias de câncer, de tudo que é tipo de problema de saúde mais grave, não é? Que os espíritos nos chamam a atenção para a gente se preocupar quando a gente também olha para as nossas que não têm doença, que não têm problema de alimentação, de vestimenta, de saúde, nada. Então, o Emmanuel vai comentar esta questão no livro Religião dos Espíritos, que comemorou o centenário de Livro dos Espíritos, numa mensagem psicografada por Chico em 16 de outubro de 1959, intitulada Essas Outras Crianças, para a gente agora pensar na nossa ótica, com as nossas crianças, graças a Deus, bem, mas não esquecendo das outras crianças. E Emmanuel nos chama para uma reflexão, né? Ele diz assim, que quando a gente abraçar o filho da gente, né, no conforto doméstico, que a gente sempre lembrar daquelas crianças que não tem quem abrace, que não tem uma cama para deitar, que não tem um agasalho, uma coberta, não tem o alimento no estômago, vai deitar sem ter se alimentado, na esperança de que no dia seguinte ele possa comer, né? Essas outras crianças, né, que não têm o alimento abundante das nossas, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras, com displicência, findo o repasto. Então, o Emmanuel é duro, aqui ele chama a gente mesmo na regulagem, né? Há 30 e tantos anos, né, quase 40, quando nós começamos uma sopa na 38, a gente ainda tinha a sede, era uma sala alugada na 34, depois nós conseguimos comprar, graças a Deus, e depois mudamos para 38. Nós começamos uma sopa, lá era uma região de assentamento, eu não sei se vocês lembram dessa época, era basicamente assentamento, ali era muita necessidade social. Depois, pessoas foram comprando de classe média e foram mudando a configuração, mas muita gente daquela época ainda está lá. Começamos a fazer a sopa lá, e uma cena que nós nunca esquecemos foi de uma criança, só de shortinho, bem sujinha, descalça, e ela veio com uma latinha de marmelada para comer a sopa. Fazia, né? Óbvio. Mas nós tínhamos lá os pratinhos e tal, demos. Ela comeu, pediu mais. Pediu mais, pediu mais. Quando ela pediu a quinta vez, a gente ficou preocupado. A barriguinha dela parecia um tamborim, né? Parecia que tinha engolido uma bola de basquete. Aí eu falei com ela, olha, agora é melhor você parar nesse prato, porque já, olha, como é que está a sua barriguinha, vai fazer mal, não sei o quê. Por que você não quer parar de comer? Foi a hora que foi muito difícil. Que ele falou assim, é porque, tio, eu não sei quando eu vou comer de novo. Eu nunca esqueço disso. Então, Emmanuel nos chama para outras reflexões, né? Que a gente escolhe a roupa bonita, limpinha para o filho da gente, todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajo. Será que a gente está lembrando deles, né? A gente se preocupa com o teto, né? A gente se preocupa com a proteção. Contudo, essas outras crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se destendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres ao olhar deslumbrado de teu filho os tesouros da escola. E essas outras crianças suspiram debalde pela luz do alfabeto, acabando muitas vezes encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. A gente leva os filhos aos pediatras distintos, né? Sim, que eles têm uma dorzinha qualquer. E Emmanuel fala, entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, né?
Agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Ofereces ao sentido de teu filho a festa permanente das sugestões felizes, por meio da educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam os olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Porque todo mundo que trabalha com assistência e promoção social no movimento espírita tem contato com situações que a gente, às vezes, até duvida como ainda exista num tempo como hoje, mas a gente entende o processo expiatório e reencarnatório. Então, afaga assim, complementa Emmanuel, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro, mas, enquanto essas outras crianças chorarem, desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Então, a gente volta à questão aqui, né? O Emmanuel nos chama a atenção para a questão das crianças, do período da infância. Ele encerra o prefácio, né? Vou relembrar aqui, quando ele diz que quando há desencarnação, as crianças lá, os pais aqui, né, dos dois lados, né, novas áreas de assistência se descerram depois da experiência física em auxílio dos pequeninos, carecentes de instrução e ternura. Tanto lá, como o lar de Blandina, lá, com a vovó Mariana, quanto de cá, as crianças que estão, às vezes, órfãs, abandonadas, e nós vamos ver na mensagem de Marcos, que ele vai falar sobre isso, nos chamando, quer dizer, chamando os pais dele a isso, mas nós vamos nos sentir chamados. E aí o Marcos vai concluindo aqui na mensagem dele, já lá na frente, né? Olha que coisa bonita que ele escreve para os pais. Aqui, muitos pais de meninos desamparados oram conosco pelos filhos que sofrem no mundo. Mas eu sei que a senhora e meu pai serão auxílio e bênção para esses meninos, filhos de tantos amigos bons que nos amparam aqui. Então, veja que bonita lição. Do lado de lá, os pais também, induzindo a gente pela intuição, por meio do momento em que a gente eleva o padrão vibratório, lê, trabalha, estuda, ora, a gente recebe aquela inspiração, um espírito leva uma criança, uma família precisando de ajuda para bater na nossa porta, para chegar num grupo de WhatsApp, um pedido de socorro, qualquer coisa, e a gente vira instrumento da espiritualidade, sem a gente saber que nós estamos levando a essas outras crianças que estão aqui, por intervenção dos pais que já estão do lado de lá, inclusive, nós estamos levando aquilo que a gente gostaria que o nosso filho também tivesse, não é? Então, essa visão que a gente tem que ter de que todos nós dependemos de todos nós, todos somos iguais, porque somos filhos do mesmo pai, precisamos ver as crianças de um modo único, não importa se a criança é filho da gente ou se é aquele que está lá no sinal pedindo alguma coisa. O que a gente pode fazer sem alimentar, obviamente, aquela indústria que a gente sabe que existe, infelizmente, que utiliza essas outras crianças de maneira absolutamente descaridosa, e não seremos nós sendo descaridosos para com as crianças que resolveremos isso, pelo contrário, né? Nós vamos piorar. Bom, mas, enfim, o período de infância é lembrado por Emmanuel, e Kardec insiste nisso e traz isso para nós no Evangelho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, né? Bem-aventurados os que têm coração, a questão que trata a simplicidade e pureza de coração. É exatamente este item 3 aqui, deste capítulo, que Meimei vai comentar na mensagem que corresponde ao capítulo 17 do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Só que aqui a Meimei psicografa pelo Chico Xavier e intitula essa mensagem Crianças Doentes, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Neste capítulo aqui do Evangelho, neste item, os espíritos aqui, o Kardec aqui vai nos lembrar que este período da infância embota as nossas más tendências, nos limita. Ali tem um espírito com muitas tendências difíceis, que vêm para ser combatidas, e vem com enfermidades que são colheitas expiatórias, e nós precisamos entender que quando
Jesus fala que bem-aventurados seriam os que tivessem puro o coração, né? Que se se assemelhassem àquelas crianças que estavam ali à volta, né? Ele está lembrando o seguinte, que a criança, naquele momento, é um espírito encarnado. O espírito pode não ter nada de pureza, nada de simplicidade, só que naquele momento ele está com tudo isso embotado, ele está com o poder, digamos assim, negativo dele muito restrito, e ele está bem maleável à nossa assistência, à nossa ajuda. É o trabalho fundamental da evangelização. A evangelização tem um papel fundamental nisso. E essas outras crianças, né, que não têm os pais para levar na evangelização, precisam ser alcançadas num trabalho articulado entre a área de assistência e promoção social e a área de evangelização infanto-juvenil da casa. Porque essas crianças, essas outras crianças, elas não têm, às vezes, estrutura familiar alguma para lhe dar o mínimo de apoio nessa fase expiatória também. Então, às vezes, crianças na miséria e acamadas, sem possibilidade de andar, sem possibilidade de nada, com doenças complicadíssimas, muito sofrimento, nós sabemos que existe um processo por trás disso, né? E a Meimei nos lembra, nessa mensagem Crianças Doentes, né, que a gente vê os filhos da gente saudáveis, bonitinhos, cheirosinhos, bem vestidinhos, alimentados, mas a gente também tem que olhar aquelas outras crianças que Emmanuel nos fez lembrar, e aí ela faz o seguinte chamado a gente, né? Tudo bem, encosta o teu filho querido no peito, dá aquele abraço gostoso, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro vem ainda muito longe. O que é dia claro? A redenção, né? A superação do passado de erro. Óbvio, né? Como Emmanuel nos lembra em outra mensagem, toda a maldade que a gente vê no mundo hoje, ela tem que ser ajustada no caminho evolutivo, e o ajuste vai se dar exatamente pelas expiações profundas. E as expiações que mais machucam, não é, a gente são aquelas que se dão na fase da infância, porque qualquer um de nós se sensibiliza por uma criança que esteja sofrendo muito numa cama, sem perspectiva, às vezes até com doenças terminais, com tenra idade. É um momento de profunda dor que nos faz aprender muito e poder ajudar muito também. E aí ela fala o seguinte, escreve o seguinte: são aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico, ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem. Há pessoas que dizem isso sim, por incrível que pareça. Contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nos confia hoje, para que a vida amanhã se levante mais bela. Quem está falando isso, escrevendo isso, é minha irmã Blandina, lá do Entre o Céu e a Terra, para a gente lembrar. Diante, pois, do teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles, o que o Emmanuel chamou de essas outras crianças. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que, por agora, sabem tão somente padecer e chorar. Entretanto, enternece-te e auxilia-os quanto possas, e cada vez que lhe ofertes a hora de assistência ou a migalha de serviço, o leito agasalhante, ou a lata de leite, ou peça de roupa, ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Isso é Meimei, né? Todos nós somos encantados quando a gente lê Meimei. Ela é simplesmente a doçura em pessoa, né? E aí vem a seguinte questão, né? Caminhando para o encerramento, antes que alguém infarte aí, eu estou atento aqui, o horário está... para ninguém infartar, eu estou acabando, tá? Para a gente pensar o seguinte, mas vem cá, vocês espíritas falam que essa criança que está aí, né, paralítica ou sofrendo, está com câncer, ela está espiando. Bom, se ela está espiando, vocês dizem que é porque ela precisa espiar. Então, o certo não é deixar ela espiar? Para que a gente tem que intervir, como o Meimei está chamando, aliviar a dor dela? Há esse questionamento. E olha que Kardec fez essa pergunta exatamente porque muitas pessoas queriam fazer esse raciocínio.
E ele pergunta isso no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, meu xodó, no Evangelho, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Dever-se-á por termo as provas do próximo? No item 27, ele pergunta: deve alguém por termo as provas do seu próximo quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Tem gente, por incrível que pareça, que se diz espírita, que pensa assim, fala, não, a gente não tem que ficar ajudando, não. Porque se a gente ajudar, não tem expiação. Olha só, é surreal. Mas o espírito aqui vai responder o Kardec de uma maneira brilhante, todo mundo vai buscar ler depois, porque senão eu não termino aqui. Mas no final, né, que ele vai mostrar para nós o seguinte: nós somos instrumentos de Deus no processo expiatório. Então, mesmo que uma criança faça uma coisa muito errada e a gente, como pai, mãe, a gente estabeleça um castigo para ela sofrer a consequência do que ela fez, a gente ali, de um jeitinho, sem ela perceber, está tentando aliviar o castigo o máximo que a gente pode, porque quando a gente castiga um filho, parece que a gente está castigando a gente mesmo, né? Que a gente vê ele sofrendo, a gente também sofre. Então, Deus também, na sua infinita misericórdia, ele nos coloca como instrumentos para que a expiação seja a mais suave possível. Então, se nós nos deparamos com alguém em dificuldade, é porque Deus conta com a gente. Se a gente conhece um caso de uma criança que esteja precisando, se a gente conhece, é porque a gente foi chamado a ser instrumento. Não tem dúvida sobre... Não tem, será que Deus está querendo que eu vá lá fazer alguma coisa? Não tem essa dúvida, não tenhamos, né? E aí ele termina aqui dizendo o seguinte, né? Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Ou seja, podemos fazer o melhor e ainda assim não percebermos grandes resultados, mas há uma razão para isso, né? Não haveria imenso orgulho da parte do ser humano em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Quem escreveu isso em Bordeaux, 1863, foi um espírito protetor, né? Já o título já diz tudo, chamado Bernardino. E aí nós encerramos relembrando, né? Emmanuel, no prefácio do livro Crianças no Além, nos chamando à reflexão sobre o papel da infância e do trabalho que é desenvolvido neste intercâmbio entre quem desencarna e quem fica, e no sentido inverso também, para que a assistência se concretize nós como instrumentos. E depois, o próprio Marcos, a criança de 12 anos, que, com a ajuda do avô, escreve aos pais, nos chama, chamando os pais, mas também nos chama, que lemos, para a reflexão que há pais aflitos no mundo espiritual, contando com a gente como instrumento para ajudar os filhos que ficaram aqui sofrendo e estão precisando de uma alma caridosa, de um sentimento de amor sincero, que a gente aprende com Jesus o tempo inteiro, com os espíritos amigos e com os testemunhos de tantos e tantos que nos rodeiam, às vezes sem nem ter noção nenhuma que nós temos, e que testemunham, às vezes, muito mais fé e muito amor ao próximo, muito mais amor ao próximo do que nós mesmos. Que as crianças doentes, e todas, enfim, contem conosco como instrumentos dentro dos limites que nós temos e das possibilidades que forem oferecidas a nós e que nós também construirmos para que o trabalho se concretize. Obrigado e que Jesus nos ilumine e fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, Ricardo. Muito obrigada por essa palestra.